Olá, meus queridos! Agora vamos falar. Você tem fome de quê? Me conta. Bom, eu quis tratar a compulsão alimentar, apesar de já ter falado sobre compulsões no vídeo anterior. A compulsão alimentar é uma das compulsões que eu mais recebo em consultório. E a compulsão alimentar também fez parte da minha vida, parte da minha existência. Confesso para vocês que até hoje é muito necessário que a Carol esteja todo o tempo alerta em relação à compulsão alimentar. E é por isso que eu separei um capítulo bem especial para falar sobre esse assunto. A compulsão alimentar, ela está correlacionada a essas traumatizações lá da infância, principalmente. Então, esse buraco que existe, que eu sempre busco comida, que eu sempre busco algo para fechar, é algo que não se fecha com o externo. Então, por mais comida que eu venha a me satisfazer, né? Eu nunca acho esse teto, esse topo. É como se mais e mais fosse necessário. Só que isso faz com que a pessoa entre em um círculo. Qual é esse círculo? Eu como muito e me culpo. Quando eu me culpo, eu me entristeço. Quando eu me entristeço, eu baixo a minha vibração e eu tenho mais contato ainda com essa dor do abandono, com essa dor do que me falta. E aí, o que eu faço? Como mais. Como é comum ver até mesmo pela TV artistas com uma oscilação de peso muito grande. Eu mesmo pego meu álbum de fotos, né, e fico lá olhando desde criança o quanto meu corpo oscilava, né, o quanto isso não era algo saudável. E como eu posso perceber isso? O primeiro convite que eu te faço é buscar lá na infância, principalmente até 1 ano de idade, que é onde acontece o nosso ciclo de amamentação. Quando eu estou falando dos traços de caráter, estou falando do nosso corpo e das traumatizações que aqui ficam marcadas. Quando o alimento está envolvido, tem muita conexão com a nossa fase da amamentação. De alguma forma, aquilo, naquele momento que era a fase principal de amamentação, eu sofri uma ruptura. Qual foi a ruptura? Pode ter sido uma ruptura física, é claro, dessa mãe, de não ter conseguido amamentar, de qualquer processo alimentar que você tenha acontecido com você, mas muitas vezes essa ruptura são rupturas emocionais. Lembra do que eu falei do bebê abandonado? Carol, quer dizer que eu fui abandonado? Não, mas você teve um sentimento de abandono. E aí essa compulsão alimentar, ela vem com muita força. É como se eu tivesse um buraco aqui dentro de mim que nada venha a suprir. Qual é o caminho, Carol? O caminho é o autoconhecimento. Pode ser clichê, pode ser básico para você, mas não tem caminho diferente. Porque reconhecer essa dor do abandono que aconteceu lá no processo da amamentação até 1 ano de idade, é dar possibilidade de cura, é trazer consciência, é trazer luz para o seu momento presente. Pode ser que seja a primeira vez que você esteja falando, que você esteja escutando alguém te dizer que seu corpo carrega suas traumatizações. Que alguém está te falando aqui sobre traço de caráter, que é uma palavra técnica e eu não gosto de usar, eu gosto de falar realmente o que eu sinto, que isso deixa muito mais explícito. Então eu sinto uma vontade de comer, mas parece que o tanto de comida que eu venho a colocar dentro desse corpo nunca é o suficiente. E esse ciclo que eu falei, como demais, me entristeço, abaixo minha vibração, como demais, porque eu já estou triste. Esse ciclo é como se eu não saísse mais dele, como se eu tivesse presa, aprisionado. E o que vai te dar liberdade? A sua consciência, você entender o que aconteceu contigo, trazer luz para esse entendimento, para essa ampliação, para esse reconhecer. Quando eu reconheço, eu começo o meu processo de cura. Então, reconhecer o que aconteceu nesse processo lá da infância é muito importante para você que está me escutando agora e que sofre com a compulsão alimentar. E entender que esse círculo que você se encontra é um ciclo de doença e não de cura. O seu ciclo de cura está em reconhecer esse processo
para sim poder mudar. Quando eu trago consciência, quando eu conheço esse momento dessa dor que realmente aconteceu lá na minha infância, aí sim eu começo o meu processo da minha cura. O processo de cura, é claro que ele vai vir acompanhado dos outros profissionais de saúde. É importante você ter a sua avaliação física, procurar o seu nutricionista, fazer os seus exames para ver se você está bem, se está tudo ok. Mas quando eu reconheço, eu começo a entender que estar nesse círculo não vai me curar. E esse círculo ele precisa ser interrompido. E toda vez que essa vontade de comer vier, eu preciso entender que não é com o alimento externo, é com o alimento interno. É no reconhecer essa minha dor, acolher essa minha dor, procurar aí os seus atendimentos psicológicos, terapeutas que você confia para te ajudar nessa jornada. Reconhecer essa dor é ter possibilidade de cura. Reconhecer que o alimento de fora não vai suprir o que o alimento de dentro precisa suprir. E é só assim que você vai conseguir encaixar esse corpo com o desejo dessa mente. Porque muitas vezes quando você se olha no espelho, você fala, nossa, não é isso que eu queria. E não era todo aquele doce que eu queria comer. E não era toda aquela comida que eu queria comer. Então essa consciência vai te possibilitar essa cura, essa expansão. Meu conselho para você é: comece a pesquisar esse momento da sua infância para que isso esteja muito mais claro dentro de você e aí sim você começar o seu processo de cura. Eu vou deixar aqui para você uma meditação, que é uma meditação que tem a ver com a nossa criança ferida, que é um acolhimento dessa criança, dessa traumatização que aconteceu aí, com certeza, há muito tempo. Essa meditação vai fazer com que você cuide dessa criança ferida, com que você entenda o que aconteceu lá no passado e assim promover o seu processo de cura. A meditação está sendo acompanhado do que eu chamo de instrução para escrita terapêutica. Também tem um áudio nesse vídeo onde você vai aprender a esvaziar tudo que está te apertando, tudo que é aqui dentro que eu não consigo muitas vezes dar nome. Tudo que eu consigo esvaziar, eu não vou precisar buscar o alimento. Volto a reforçar. Esse vídeo ele não funciona sozinho. Você precisa ter o seu acompanhador físico, a sua nutricionista, o seu médico, mas reconhecer as dores psíquicas e emocionais vai te oportunizar a cura de mente e a cura desse corpo sobrecarregado com a quantidade de alimentos. E eu posso falar isso porque eu vivenciei isso muito tempo da minha vida. E eu só consegui sair desse círculo quando a minha consciência se expandiu, quando eu entendi o que aconteceu comigo lá no passado, quando eu acolhi essa criança ferida e eu comecei a colocar, através da escrita terapêutica, todas as minhas dores para o papel e não descontar mais na comida. Espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha sido válido para você e que você que sofra de compulsões alimentares possa encontrar um caminho de cura, assim como eu encontrei. Até o próximo, gente!